E você pode encontrar a legislação do Velho Testamento e da Torá a respeito do dízimo. Você pode encontrar em Levíticos capítulo 27, pode ir anotando, você lê na sua casa, Levíticos capítulo 27, o livro dos Números, capítulo 18, e Deuteronômio capítulo 14. Lá você lendo esses 3 capítulos vai entender a legislação do Velho Testamento a respeito da prática dos dízimos. E você vai compreender, após a sua leitura, que os dízimos eram entregues com 3 finalidades. A primeira finalidade era sustentar o culto de Israel. O povo de Israel estava dividido em 12 tribos, e quando Israel chega à terra prometida, a terra de Canaã, essa terra é dividida em 11 partes, 11 porções, e uma das tribos não recebe terra, a tribo de Levi, porque os levitas então eram sustentados pelos dízimos das outras 11 tribos que receberam terras. E por que os levitas não receberam terras? Porque eles foram uma tribo separada para cuidar do culto de Israel. E por isso eram sustentados os levitas pelos dízimos. Mais tarde, quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, então existem os sacerdotes, os levitas, toda a estrutura de sacrifícios dos animais, e os dízimos pagavam a estrutura do templo e pagavam o culto de Israel. Então essa era a primeira finalidade dos dízimos. As tribos de Israel levavam a 10ª parte das suas colheitas, levavam a 10ª parte da cria dos seus animais, dos primogênitos, levavam ao templo para financiar o templo e financiar o culto de Israel. Essa era a primeira finalidade. A segunda finalidade dos dízimos era cuidar dos pobres. Eram mantimentos que eram levados ao templo para o cuidado dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Provavelmente o estrangeiro é o que nós hoje chamamos de refugiados. Aqueles que, ou por uma questão de escassez, de fome, de miséria em sua terra, ou porque tinham a sua terra devastada pelas guerras, eram obrigados a emigrar e faziam esse trânsito, e quando estavam no território de Israel, a lei de Moisés dizia que os dízimos deveriam ser usados e que os sacerdotes e a tribo de Levi deveriam usar os dízimos para o cuidado dos pobres, mais precisamente os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Mas a terceira finalidade do dízimo é muito linda, está no Deuteronômio capítulo 14. Diz assim, que o povo deveria levar os mantimentos ao templo, porque os dízimos eram levados com mantimentos, com animais, e chegando lá no templo, eles deveriam comer tudo que levaram. Fazer uma festa. Uma festa ritual. Inclusive ali em Deuteronômio 14 diz que se a viagem até o templo fosse muito longa, que eles poderiam, no lugar de origem, vender os seus dízimos, transformar em dinheiro, ir até o templo em Jerusalém. Em Deuteronômio capítulo 14 diz exatamente assim: e lá vocês comprem o que quiserem, sorvete, marshmallow, caramelo, vocês comprem o que vocês quiserem, e façam uma grande festa, celebrem na presença de Deus. O dízimo era para a alegria do povo, o dízimo era para a celebração, o dízimo era para fazer festa, as famílias de Israel para festejarem. Isso é muito bonito, porque a 10ª parte não poderia ser usada para negócios. É mais ou menos o seguinte, como se Deus falasse assim para o povo: olha, vocês peguem uma parte do dinheiro de vocês e torrem. Nada de investir, nada de poupar, nada de armazenar, nada de ajudar pobre, nada de pagar o templo, nada. Torra, faz uma festança, gasta, celebre. E lembre-se que eu, Deus de Israel, sou o provedor, o doador da vida, eu que abençoo vocês, eu que dou colheita, eu que cuido de vocês. Então, quando você lê a legislação do Velho Testamento sobre o dízimo tem essas 3 finalidades:
pagar o culto de Israel, cuidar dos pobres de Israel e possibilitar às famílias de Israel que fizessem celebrações periódicas em gratidão a Deus e reconhecimento da bondade, da fidelidade e da prosperidade de Deus. Isso é no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Qual é o dízimo, o que existe a respeito do dízimo no Novo Testamento? Bom, primeiro Jesus fala do dízimo. Jesus, ao falar do dízimo, ele critica os fariseus e doutores da lei que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, isso é Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, ele diz assim, olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das hortaliças menores, isto é, vocês dão um dízimo nos mínimos detalhes, mas vocês não praticam a justiça e nem a misericórdia. Vocês dão um dízimo, vocês dão dinheiro, vocês preenchem cheques, mas vocês não têm misericórdia e nem justiça no coração de vocês. Então, deem o dízimo, façam sim os seus cheques, mas pratiquem a justiça e a misericórdia. E por conta dessa fala de Jesus em Mateus capítulo 23, os teólogos contemporâneos, alguns estudiosos, vão dizer que Jesus validou o dízimo, e está vendo? Olha, Jesus mandou a gente dar o dízimo sim. Não, ele está falando, não para nós, ele está falando para a religião de Israel, ele está falando para os judeus de sua época, ele está falando e criticando a sua religião e as autoridades da sua religião. Ele não está legislando para nós sobre o dízimo. Tanto não está legislando para nós, porque depois de Jesus, os apóstolos, quando vão falar sobre dinheiro, eles não falam sobre dízimo. Não existe uma referência no Novo Testamento a respeito de dízimos na fala dos apóstolos. Então a minha resposta é, e o Novo Testamento fala o que a respeito de dízimo? Não fala. E não fala por uma razão muito interessante, e pense comigo. Pense comigo, para que eram os dízimos? E para onde deveriam ser levados os dízimos? Os dízimos eram para sustentar o culto de Israel. E os dízimos eram levados ao templo. E ali, do templo, e no templo, eles faziam as cerimônias rituais e as festas de celebração. E as pessoas do templo, os sacerdotes e os levitas, administravam os dízimos para o cuidado dos pobres. Qual o versículo da Bíblia que você lembra sobre dízimo? Diz um agora. Esse aí, talvez seja até o único que você conhece. Malaquias 3:10, tem Malaquias 3:8 também, que chama você de ladrão e de ladra. Você que não dá o dízimo. O profeta fala, vocês estão roubando a Deus. E o povo diz assim, roubando aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês não trazem o dízimo. E então vem a palavra de Deus pela boca do profeta Malaquias e diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ora, mantimento para quê? Para os levitas, para os sacerdotes, e para que os levitas e os sacerdotes administrem os mantimentos aos pobres. Que casa é essa? A casa do tesouro. Que casa é essa do tesouro? É o templo de Jerusalém.